Nesse vídeo, teremos o prazer, e eu terei o privilégio novamente aqui de poder entrevistar mais um de nossos irmãos, que irá colaborar aqui conosco com algumas informações importantes, interessantes, tanto para o nosso conhecimento intelectual, como também para a nossa espiritualidade, que é o mais importante. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui conversando um pouquinho com o nosso irmão Rubens Queruvim. Boa noite, irmão Rubens, tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vindo, viu? Boa noite, estão me ouvindo bem aí? Eu estou tranquilo, está muito bem. Mas o privilégio é meu, né? Porque conversar com pessoas iguais a vocês, que têm sempre contribuído com tanta informação, então uma partilha maravilhosa, né? Recíproco. Prazer é nosso estar contigo aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Com certeza a gente vai tirar bastante proveito aí da experiência, da capacidade do irmão, além de como nosso irmão, também a capacidade profissional que o irmão exerce aí dentro das áreas da linguística, né? O irmão leciona grego, hebraico, né? Comente um pouquinho para nós, por favor. Isso eu aprendi as línguas antigas, ivrite mesmo, hebraico, né? Foi no meio dos judeus que tive a oportunidade de conhecer o Rabino Henry Sobel, e venho como pessoal da época e junto à congregação israelita paulista, eu frequentava muito e os judeus faziam a leitura da Torá, tinham cursos, então eu tive a oportunidade de aprender quando garoto, né? E era um hobby para mim, enquanto muitos ficavam, apesar que eu gostava também de jogar futebol, mas eu alternava entre uma coisa e outra porque tinha aquele hobby. E às vezes, não sei se acontece com muitos jovens, a gente fica meio enfadado, aquela coisa, não sei, uma coisa assim, o que eu quero fazer? Uma coisa que me dê alegria, né? Então aí eu ia procurar justamente desenvolver idiomas. Eu gostava já desde o início de fazer isso. Então, com o passar dos anos, também entrei em escola, fui estudar idiomas como inglês, né? Lá na Universidade de São Paulo tem cursos excelentes. Aí depois eu fui estudar também na Universidade do Ceará, cursos livres de idiomas como grego, koine e o clássico. Então eu tive a oportunidade de aprimorar e eu lembro que já no início dos anos 90, 94, 95 ali, eu já estava me familiarizando com o que é sala de aula, né? Já depois peguei experiência em Brasília e outras regiões do país em sala de aula lecionando idiomas. O hebraico se tornou uma paixão e cada vez que eu me aprofundava era algo fantástico. Eu leciono esses idiomas agora online, né? Inglês para conversação, hebraico e grego. É o grego clássico, que é o grego antigo, antes de Cristo, e eu leciono também o grego koiné. Koiné quer dizer comum, a língua oficial do Império Romano e o idioma internacional do século I. E o grego, no caso clássico, é o antigo, já da era do hebraico clássico também, que é o que eu leciono, que é o hebraico dos antigos israelitas. É maravilhoso. Quem quiser, né, é só entrar em contato comigo lá no canal do Queruvim no YouTube, onde tem os meus dados lá, os contatos, e a gente pode até agendar essas aulas maravilhosas a fim de ler nos originais da palavra de Deus. Perfeito, irmão Queruvim. Então, o irmão tem já uma bagagem aí bastante considerável, né? 94 aí, mais ou menos. Então, tem por volta de uns 26 anos, 27 anos dentro dessa área da linguística aí. E o irmão falou aí que juntou o útil ao agradável. Não deixou de ser Isso. criança, né? E De desculpe interromper, poder... mas quando eu falo originais, ler no original, quer dizer o idioma original, porque o texto original mesmo era perecível, né? Então, eles se deterioraram, mas nós temos cópias, né, hoje dos originais. Aí eu me referia ao idioma original da Bíblia. Sim, perfeito. É bom explicar todos esses detalhes, que talvez é o que até vamos analisar aqui no decorrer da nossa conversa. As pessoas, os escritos originais, as pessoas talvez, é aquele que um apóstolo, né, escreveu. Será que é assim mesmo, né? É o que vamos ter a oportunidade aqui do nosso irmão Queruvim explicar um pouquinho a respeito desse assunto, e como já dito, aqueles que tiverem interesse em entrar em contato e aprender um pouco a respeito desses idiomas, inclusive talvez também o inglês, pode entrar em contato então com o nosso irmão Queruvim. Ok, então, irmão, vamos começar aqui, vamos aí tentar sugar o máximo do que o irmão tem aí, né, dessa bagagem aí, compartilhar conosco, né?
Quando falamos aqui de manuscritos, documentos antigos aí, relacionados às escrituras sagradas, né, como é que é o processo de catalogação desses manuscritos, né? Como é que os estudiosos, eles fazem um estudo a respeito disso, épocas, datas e assim por diante? A questão de catálogo de manuscritos, você vai encontrar esse sistema de catalogar já sendo algo iniciado ali por volta da época de Desidério Erasmo, né? Então você vai ver que algumas pessoas hoje se perguntam realmente como que são organizados essa questão dos manuscritos, né? Então teve um erudito chamado Johann Jacob Wettstein. Ele era um erudito bíblico que catalogava manuscritos. Ele foi o primeiro a fazer isso, lá por volta do século XVIII. Desidério Erasmo tinha feito a versão dele em 1516, né? Uma versão onde ele juntou tudo que era manuscrito e fez um texto padrão, um texto gema. Então, mas ficou aquela coisa confusa, né? Porque tinham tantos manuscritos, então ele viu a necessidade de catalogar. E aí, no século XVIII, demorou um pouco, mas veio, né? Johann Jacob Wettstein, e ele fez a catalogação. Então, o que seria isso? Ele passou a criar um sistema onde você ia separar os manuscritos que têm letras grandes, garrafais, aquelas letras unciais, e que eram os manuscritos mais antigos, né? Lá depois, ou pouco depois de Cristo, eram todas letras grandes, eles chamavam de uncial. Então, os unciais, nós temos alguns unciais famosíssimos, como o Sinaítico, o Efraimi Rescriptus, o Vaticanos e o Alexandrino. Esses quatro, eles começam encabeçando os unciais, né? 01, 02, 03, 04. Começa assim. Então, é uma forma de catalogar. Então, esse catálogo, ele também separava os minúsculos, que já são com letras minúsculas, às vezes cursivas. Os minúsculos, você vai encontrar muitos, né? 3.000 manuscritos minúsculos, é muita coisa. E você vai ver que eles têm ali eles começam com contagem de números mesmo, né? Não começa com zero alguma coisa, eles vão começar com contagens de números mesmos. Então, você vai ter essa separação. Então, como diz o ditado, cada macaco no seu galho. Então, nós teríamos ali, os tipos de manuscritos eram colocados no seu devido lugar. Isso é o que é catalogar. E aí eles colocam as datas. E onde é que você encontra catálogos? Hoje está aparecendo uma infinidade de bibliotecas na internet, feitas com digital, seria digitalizadas, né? Tem até alguns eruditos trabalhando nisso, como Daniel Wallace, num centro de manuscritos, de manuscritologia, mas você tem já catálogos antiquíssimos na Biblioteca Britânica, né? Aquela Biblioteca Nacional também de Paris, na França, a Nationale, né, de Paris. Então você tem várias... Antes da internet, antes do advento da internet, eles já estavam trabalhando com separar e catalogar, mas eles usam um método usado por uma pessoa muito conhecida que é Gregory, o René Gregory, né? Ele viveu ali no ano 1900 e pouco, né? 1908 ali, ele fez um catálogo. Mas foi aprimorado no tempo de Kurt Aland. Aland é um dos dois eruditos que fizeram aquela versão, aquele documento padrão que a gente chama de Bíblia, no caso, o texto da Nestle Aland, né? Nestle, que seria um erudito, e Aland, outro. Justamente o Kurt Aland, ele trabalhou em fazer essa questão de catálogo. Então, hoje eles fazem assim, um papiro, quando é papiro, seja fragmento ou não, eles jogam num repositório ali, que eles chamam de letra P, né? Então, vai colocando em ordem. Hoje nós temos uns 140 ou mais manuscritos, 141 até a última contagem que eu vi, papiros, 141. Então, do 1, começa o P1, P2, P3, P4, P5, até chegar no P141. Isso em papiro, seja ele fragmento ou mais do que um fragmento, mas é P de papiro, que é o tipo do material ali. Você tem também a escrita de P, né, eles colocam em black letter script, uma escrita lá com letras grossas, meia garrafais, meia gótica, né? Então ali você tem o papiro. Então os manuscritos que sejam em papiro são colocados ali. Já no caso, se for, por exemplo, uncial, eles vão colocar 01, 02, né? Os unciais. Então, nós temos, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho aqui uma lista, só para citar de uma maneira mais direta, os unciais, né? Você vai lembrar de uns unciais bem famosos, muito bons.
Inclusive o primeiro, né, o 01, que é o manuscrito sinaítico. Ele é chamado 01. O pessoal fala o 01. O sinaítico foi encontrado, sabe onde? Dentro de um cesto de lixo, né? E era um códice. O que é um códice? É isso aqui, ó. Tipo assim, livro, ó, tipo caderno, né? Ele é colocado, tinha até arame. E o sinaítico, ele foi observado por Tischendorf. Tischendorf pegou aquilo num lixo e foi estudar, né? Foi examinar no mosteiro de Santa Catarina, no sopé do Monte Sinai. E ele viu que era parte da Bíblia e olhou melhor e falou, essa escrita é em grego antigo. E foi datado, olha só, como sendo do ano 300 e pouco ali, ou seja, quarto século. Ele é datado como do ano 330, né, o sinaítico. Aí você tem 4 grandenunciais. Esses 4 grandenunciais, eles são categoria 1. Né? Fora eles, tem vários. Né? Se você vê que eles são do período alexandrino, porque dos 300 anos depois de Cristo para trás, até os dias de Cristo, você tem um período que o grego koiné ainda era a língua viva. E estava entrando em decadência, né? O século I foi o ápice do grego. Então, era um grego que ele começou na era de Alexandre o Grande. Então, os manuscritos dessa época são chamados alexandrinos. Eles são peso pesados, eles são top. É como se fosse no boxe, só uma comparação, né? O boxe nós temos o peso pesado, peso pena, peso médio. Então, os manuscritos alexandrinos são peso pesado. E encontraram o sinaítico no lixo, mas o valor dele era algo imensurável. Então, por exemplo, você encontra os 4 grandes nunciais que eu falei, o sinaítico, o alexandrino, o vaticanus e o Ephraimi Rescriptus. Esses 4 aí, eles foram usados para se fazer a tradução de várias versões da Bíblia mais confiáveis, porque o sinaítico não faz tanto tempo assim que foi descoberto, lá no sopé do Monte Sinai, no Mosteiro de Santa Catarina. Então, descobriu-se que vários textos eram espúrios, depois que veio à tona esses grandes peso pesado, né? Parece que Deus, na sua presciência, é como se ele tivesse deixado, vamos deixar eles descobrir isso aqui mais para frente. Aí foi descoberto o sinaítico, né? E ele trouxe à tona que várias doutrinas que foram enxertadas no texto da palavra de Deus são falsas e que foram enxertados pelos copistas recentes, da Idade Média para cá, das grandes igrejas, tanto protestantes como das igrejas tradicionais, católicas. E, infelizmente, eles trabalharam na hora de copiar e decidiram até colocar coisas que não estavam no texto. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, realmente, catalogar manuscritos é um assunto muito interessante, porque ali você coloca a data dele. Isso foi se organizando no tempo da era industrial, principalmente. Foi entrando ali o século XVIII, o século XIX, aí virou como que uma máquina de produzir manuscritos bem organizados, não era igual antes. Escolhia só alguns, apenas alguns, e já fazia uma transmissão, e vamos traduzir a Bíblia desses poucos aqui. Não. A partir do ano 1881 foi fantástico, porque 2 eruditos britânicos, Westcott e Hort, esses 2, né, eles começaram a pegar um monte de manuscritos, fazer mesmo aquela coisa de garimpar, e aí eles faziam a gema, e produziram em 1881 um texto em grego, que foi uma gema, um texto padrão, que todo mundo que quisesse traduzir a Bíblia tinha que tirar dali, era o texto de Westcott e Hort. Hoje nós temos outros textos padrões, né? Então, catalogar, se eu for falar sobre catalogar, vai demorar muito, é muita coisa boa que tem para falar, mas é uma maravilha de ciência a manuscritologia. E embora seja um assunto aí bastante prolongado, né, mas o irmão conseguiu fazer um resumão aí, bem elaborado para nós, Isso. Eu consigo perceber aí que é um trabalho bem, por mais que existem pessoas preparadas, né, tem uma equipe, tudo ao redor do mundo, inclusive, mas o negócio não é fácil não, né? Então, toda uma pesquisa, uma abordagem para saber de que ano é aquele escrito, ou aquele papiro, que seja, né? E, de fato, foi um trabalho. Aí o irmão citou aí a respeito de alguns desses manuscritos, né? Os alexandrinos e coisa e tal. Dentro dessa área, né? Quantos manuscritos, tipos de manuscritos, né? Porque talvez temos aí o alexandrino, temos o cópita, por exemplo, né? E ao redor do mundo, a totalidade deles, o que temos em mão até o presente momento? Realmente é uma boa pergunta. Nós temos muitos manuscritos. Você tem manuscritos em latim, que é uma quantidade muito grande, uns 10 mil. Você tem manuscritos em grego, que são os principais, né? Porque
a comunidade erudita, elas têm uma unanimidade de opinião de que os manuscritos, principalmente do chamado Novo Testamento, eles não foram escritos a não ser em grego koiné, né, que é a língua base lá. Então não foi nada de alguns falam aramaico, nada disso. Até porque se você pegar o texto em aramaico, você vai ver que a Peshitta é de 500 anos depois de Cristo. Quer dizer, é um texto que não é nem categoria 1, né, como os alexandrinos. A Peshitta, ela vai ter palavras em grego, né? Por exemplo, a palavra grega de, né? Onde vai ter aquela frase, ou também a palavra grega gar, né? Então, essas duas palavras aparecem na Peshitta em aramaico siríaco ali, mostrando que eles copiaram do grego. E até hoje eu não vi um desses defensores de que a Peshitta é o original me explicar como que isso é possível. Então, a erudição, realmente, de um modo unânime, a academia diz, não, os originais foram em grego koiné. Então, 5.800 manuscritos completos ou fragmentados em grego koiné, 10.000 em latim. Dos manuscritos em várias outras línguas, como siríaco, que eu acabei de mencionar, você encontra os 9.300 manuscritos. Em siríaco, você vai ter uma variedade, que é o aramaico da Síria, que é chamado ali, tem o Estrangela, e também tem o Nadim Hayá, e tem o Sertô. Eu consigo ler em dois dessas formas dialetos de aramaico, mas eu gosto de ler, prefiro ler em caracteres judaicos, como o aramaico galileu. Mas você encontra em etíope, você encontra em copta, eu também ajudo as pessoas a lerem copta, se quiser. Até porque o copta, o que é o copta? Gente, o copta é manuscrito categoria 2, é manuscritos do tipo egípcio. Lá no Egito, na região de Alexandria, né, tinha uma biblioteca gigantesca, muito conhecida, né? Então, ali eles falavam grego koiné e também o copta se tornou um idioma muito falado. E em copta ali, por exemplo, quando Marcos foi para lá, um dos evangelistas que escreveu o Evangelho de Marcos, né? Ele provavelmente se deparou com esse idioma copta. O copta no século 2 e 3 era muito usado. O que é o copta? É o egípcio, lá do Antigo Egito, não eram hieróglifos e tal, mas aí ele teve uma evolução, passou para o demótico e por fim o demótico virou o copta. E hoje nós temos tantos textos em coptas, e manuscritos em coptas fazem parte dessa quantidade, desse aparato textual, né, que é usado para se fazer a Bíblia. É curioso que no copta, por exemplo, saídico, o copta, ele foi usado para se escrever a Bíblia em copta, muitos traduziram a Bíblia do grego para o copta, e você encontra João capítulo 1, versículo 1, em copta, idioma que tinha o artigo indefinido, e reza a seguinte frase, na parte C do versículo: e um Deus era a palavra. E também o texto de Apocalipse, você olhando lá no capítulo 3, versículo 14, fala de Jesus, né? E diz, ruiete, nimpsonte, eu não estou lembrado das palavras, tem que olhar o texto grego, de cor eu não estou lembrado, mas fala, no princípio, Jesus é o princípio de toda a criação. Usa a expressão rueite, é o princípio, Jesus é o princípio de toda a criação. Não é sobre toda a criação, mas é o princípio de toda a criação. Usa a frase impsonte, que eu lembro que o M é uma forma de dizer da, ou seja, o caso de posse. Então, é uma tradução para o copta que concorda com as versões mais exatas do grego de hoje, mostrando que Jesus ele é o princípio da criação de Deus e exatamente conforme nós lemos ali em João 1, de forma que ele devia ser um Deus mesmo, ou seja, poderoso, que é o sentido da palavra teós também. Então é fantástico, a quantidade é essa, já respondendo diretamente a sua pergunta, e eu não deixei de falar do copta, parece que deu uma coceira na língua, porque o copta é maravilhoso. Ele é um idioma do Egito, só que com letras gregas. Então quem lê em grego, quiser aprender copta, vem falar comigo, a gente pode ver isso aí, vai ser muito bom aprender o copta também. Eu citei propositalmente o copta, porque até que eu achei que provavelmente o irmão ia comentar, né, esses detalhes, okay. Porque diferente do grego koiné, se eu tiver falando alguma besteira, o irmão me corrige, tá? Ele possui o artigo indefinido, né, uma, né, e isso nos ajuda a entender como os cristãos lá nos primeiros séculos, eles tinham em mente Jesus como sendo um ser divino, né, um Deus, mas não em qual igualdade com o Jeová, o Deus Todo-Poderoso, nessa questão de
trindade, coisa e tal, né? Que a gente sabe por aí. Então, são uns escritos bastante importantes para a gente entender essa questão também teológica, né? Isso, eu lembrei Aí, de uma irmão coisa. Querufim, Eu lembrei de uma coisa. A frase é Ruete empsonti impnuti, é o princípio da criação de Deus. Diz o texto cópita de Apocalipse 3:14, falando de Jesus. E é exatamente a maneira correta, não tem nada de o princípio sobre a criação, ou primogênito sobre a criação, né? Colossenses 1:15 também. Não tem, no cópita não aparece essa forma, essa soberano sobre a criação. Não existe isso em cópita. Então, por isso que o cópita é de grande valia, porque ele é do século II, né? Aliás, século 3 e 4, mas ele perdão, categoria 2. Ele tem a categoria 1, porque os manuscritos estão em categoria, peso pesado, categoria 1. Agora o cópita é categoria 2, ele é fortíssimo para mostrar o original, né? Ele vai mostrar como estaria o original. Pode prosseguir as suas indagações, colocações também. o cópita, então, seria por volta ali dos anos 200 e pouquinho, mais ou menos, então. Os eruditos cóptas dizem isso. Os eruditos cóptas dizem isso. Agora, aqui no Ocidente, principalmente, o pessoal vai dizer que é do século 3 e 4, né? E é universalmente aceito assim. Entendi. De qualquer forma, tá bem próximo da primeiro século ali, e com certeza algo valiosíssimo para a gente entender, né? Tanto a questão de manuscritos, como também a questão teológica, né? Falando nessa questão de manutenção, de preservar, até chegar nos nossos dias, o irmão com certeza já ouviu isso, e talvez todos os que estão acompanhando a nossa conversa aqui, já ouviram dizer clérigos e também apologistas católicos, talvez, na internet, dizendo que todas as outras religiões ditas como cristãs só possuem hoje a Bíblia, o canão da Bíblia, por conta da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Sem ela, a gente não teria a Bíblia hoje em mãos. Essa informação, ela procede, irmão querido? Olha, tem documentos que derrubam essa tese, né? Por exemplo, o Diatessarão, né? O Diatessarão, ele é um escrito que é atribuído a Taciano, que viveu ali por volta do ano 170. Alguns colocam como ano 150. Era comum, era cristã. O Diatessarão, ele detalha os evangelhos, conta histórias dos evangelhos, o que mostra que quem escreveu o Diatessarão, e que ele é datado, né, do século II, né, anos 150 e anos 170. Então, realmente, já cai por terra a tese de que, porque o Diatessarão, ele apresenta ali um relato pormenorizado e bem harmonizado sobre a vida e o ministério de Jesus, e usa os 4 evangelhos, entendeu? Então, o Diatessarão, ele foi datado depois de um tempo, o pessoal disseram, não, é do século III, mas aí encontraram o Diatessarão em línguas como o árabe antiquíssimo, e aí a coisa ficou ruim para os críticos, né? Porque viram que o Diatessarão era realmente mais antigo do que se imaginava. Mas aí você pode ver que a igreja tradicional, a católica, ela não é realmente a detentora do cânon da Bíblia Sagrada. Não foi ela que fez a juntada de textos ou documentos dos evangelhos ou da Bíblia. Não podemos pensar assim. Eu já citei uma evidência, o Diatessarão derruba essa tese, mas tem também o Códice de Alepo. Analisa, o Códice de Alepo, ele traz alguma indicação disso. O Códice de Alepo é do ano 930, bem depois da Igreja Católica, tudo bem. Mas quando a gente olha o Códice de Alepo, comparando ele com o manuscrito do Mar Morto, lá dos poucos séculos antes de Jesus, né? Século II, século I antes de Cristo, o manuscrito lá do Mar Morto, descoberto lá em 1947, né, em Qumran, em Israel, perto do Mar Morto. Então você compara os dois textos. Aí você vai ver que foi feita uma tradição de copiar em hebraico, e não foi a Igreja Católica que copiou. E você compara o Alepo Codex, né, que é do ano 930, compara com o texto do Códice Sasson, do ano 900. Pega os textos, cópias do Códice de Hillel, que é do ano 600,
Existem cópias de cópias do Hillel. O Hillel é do ano 600, tem o nome de Deus com as vogais E ou A, no Códice de Hillel, que é cópia do ano 600, Jeová, o nome de Deus. Aí você volta, o manuscrito do Mar Morto, que é 100 ou mais anos antes de Cristo, você olha o Códice de Alepo e olha o manuscrito do Mar Morto, de 2000 e tantos anos atrás, você vê que foram judeus que copiaram. Então não tem nada a ver com a Igreja Católica, a transmissão textual e canônica do VT, do chamado Velho Testamento. Agora, se você for olhar o chamado Novo Testamento, eu vou dar uma dica aqui para as pessoas que gostam de examinar, pega e dá uma olhada no chamado, é um manuscrito bem antigo chamado Fragmento Muratoriano. O Fragmento Muratoriano, ele está em latim, ele é datado como também do ano 170. E o que ele tem de interessante nele? Ele apresenta ali os textos do Novo Testamento, fala dos textos do Novo Testamento, da canonicidade de vários textos, fala das cartas de Paulo, fala dos evangelhos, e é do ano 170 e ele coloca uma ordem, e até coloca as cartas de Paulo, ali as 14, entendeu? Então, como é que você vai dizer que foi a Igreja Católica que surgiu depois, quase perto do ano 400, quase, né? Ano 300 e tanto. Como é que vamos atribuir à Igreja Católica a canonicidade e organização dos escritos, sendo que o manuscrito muratoriano, que ele é um fragmento que está até guardado e bem guardado, você pode pesquisar, né? Me parece que está na Itália, tem que ver isso aqui, mas ele é bem antigo, é do ano 170, já tem os textos da Bíblia. Então é assim, quanto mais você estuda, se for uma fonte correta, você vai encontrar as respostas. Então eu tenho uma página que eu escrevi, e eu escrevi um artigo, se alguém quiser ter esse artigo em mãos, o título é Possuímos o cânon das Escrituras graças à Igreja Católica. Lá vai ter vários documentos, eu citei dois, né? Eu citei o primeiro, foi o Diatessarão, a pessoa poderá ver o Diatessarão, a explicação do Diatessarão, o texto do Diatessarão, né? E também o texto do Muratoriano, que é do ano 170. Já vai derrubar a tese de que a Igreja tinha organizado esses livros. Inclusive, se você pega a própria Bíblia Sagrada, por exemplo, o texto de 2 Pedro 3,16, esse texto é bem particularmente interessante, eu convido você a dar uma olhada aí na Bíblia, em 2 Pedro 3,16, né? E lá fala assim, ó, abre a Bíblia e diz, ó, abre aspas, falando dessas coisas, como fazem todas as suas cartas, no entanto, algumas coisas nelas são difíceis de entender. E essas coisas os ignorantes e instáveis estão distorcendo. Aqui quem escreveu isso aqui foi Pedro. E ele está falando dos escritos de Paulo, as cartas paulinas. Então, veja bem, se nós levarmos em consideração que Pedro escreveu aqui falando já das cartas de Paulo, então isso mostra que no ano 64, que foi o tempo que Pedro escreveu isso aqui, né, 2 Pedro 3, 15 e 16, Pedro já tinha como canônica as cartas de Paulo. Porque não é como muitos pensam, olha, Paulo escreveu Romanos e aí séculos depois a igreja canonizou. Não. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, a epístola aos Romanos, ele enviou para vários lugares, certo? Quando essas cartas ou epístolas chegavam lá, nas eclésias, nas igrejas, elas eram automaticamente guardadas como documento sagrado, inspirado por Deus. Olha, a carta do apóstolo Paulo lá, que Jesus mandou ele, enviou ele, enviado significa apóstolo em grego, né? Apóstolos, por isso que ele era diretamente enviado por Jesus, porque Jesus interceptou ele no caminho de Damasco. Então, todo mundo tinha Paulo como realmente uma autoridade, entre aspas, né? Que Deus designou para falar a palavra e que tinha ali a canonização imediata da palavra de Deus. Então, digamos que a carta de Gálatas, ou Coríntios, no ano 55, chegou na região de Corinto, lá na região da Grécia, nas ilhas. Aí alguém pegava, eles copiavam, né, faziam uma cópia, espalhava no idioma local, provavelmente ali já era canonizado. Então as cartas de Paulo já eram canonizadas conforme o próprio Pedro dá testemunho em 2 Pedro 3,16. Então, quer dizer, nós temos a Bíblia mostrando que não foi a Igreja Católica que canonizou, nós temos o Diatessarão, nós temos o fragmento muratoriano, né? E nós temos mais coisas. Se eu for falar aqui, eu vou falar tanto. Deixa eu citar só mais uma pessoa aqui ou duas, olha. Por exemplo, aqui, olha. Eu anotei aqui, nesse artigo que eu escrevi, pessoas como Clemente, bispo de Roma. Ele falou sobre várias passagens da Bíblia. E Clemente mostra
Isso no segundo século. Policarpo também, já no segundo século. Policarpo, bispo de Esmirna, ele comenta detalhes sobre as cartas paulinas, detalhes, mostrando que já era do conceito geral de que tais cartas tinham 14 cartas, né, desde Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Agora veja só, Policarpo. Policarpo viveu entre o ano 69 ali para frente. Os escritos de Policarpo também, né? Inácio de Antioquia, né? Inácio viveu no fim do primeiro século até o século II. Todos estes contam em detalhes, eles fazem citações e trechos de diversas passagens das escrituras gregas cristãs, mostrando que conheciam os escritos canônicos. E se você for no ano 165, você encontra ali Justino, mártir, né? Ele também faz o mesmo. Em seu diálogo com o judeu Trifão, ele fala, está escrito ao citar Mateus. Viu só? Então não tem nada de Igreja Católica nessa história. Igreja Católica é depois, o texto já era canonizado. Eu poderia citar aqui vários nomes, várias provas documentais. É só olhar os escritos na patrística desses homens e você vai ver a data e vai falar, realmente a Igreja Católica apareceu bem depois e eles já usavam os evangelhos e as cartas paulinas e até Apocalipse, entre outros. Perfeito, irmão Querubim. Até enquanto o irmão estava falando, eu peguei alguns de memória, né? Novamente, se eu estiver equivocado, irmão, por favor, me corrige. Outros textos, como, por exemplo, os textos armênios, né? Eslavos, se não me engano, né? Acho que eu acabei estudando um pouquinho, até lá na página do irmão a respeito disso, que são textos também que não passaram pela mão da Igreja Católica, né? Porque são dois períodos aí de igreja, né? Historicamente falando. A expressão católica, né, significa universal, ou seja, ela seria aberta para todos os povos, né, e a instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a gente não pode confundir esses dois períodos de história, né. É isso que talvez os apologistas católicos e os clérigos, ou eles tentam esconder essa parte da história, ou de fato eles desconhecem a história do próprio desenvolvimento do cristianismo, né. Então, perfeito. Até citando, então, aqui a página do irmão Querubim, Tradução do Novo Mundo Defendida, tá? Quem tiver interesse, por acaso, porventura ainda não conhece essa página, pode acessar lá, que além do que o irmão trouxe atenção, que lá tem diversos outros assuntos, tanto espirituais como também históricos, tá bom? Para quem tiver interesse. Irmão Querubim, você citou aí, quando estava explicando um pouquinho a respeito do Cópita, né? Primogênito da criação, algumas traduções usam sobre a criação, algumas formas diferentes de traduções, né? Com base nisso, existem textos que foram acrescentados ou modificados para dar suporte a doutrinas, principalmente as doutrinas bases que encontramos nas igrejas da cristandade, quer seja as igrejas católicas, como as igrejas protestantes. Realmente muitos, não foram poucos textos, foram manipulados para fazer as pessoas acreditar no que a igreja queria, né? Infelizmente isso aconteceu, nós podemos citar, e todo tempo a gente encontra um texto a mais, e dá para fazer uma lista enorme. Textos que foram alterados com o passar dos tempos. Teve uma citação engraçada, feita até por um erudito aí, Pickering, né? Ele falando sobre 1 João 5,7, a história de 1 João 5,7 é um desastre, né? Porque nós sabemos que Desidérios Erasmo, no ano 1516, ele foi fazer o seguinte, juntar tudo que era documento em grego, a Bíblia, logicamente, de Mateus e Apocalipse, o chamado Novo Testamento, e ele queria fazer um texto padrão. E ele fez realmente o seu texto conhecido como Novo Testamento de Erasmo. E na hora de colocar certas passagens, ele viu que não poderia ser inspirado por Deus. Como 1 João 5,7, ele não encontrava apoio em nenhum manuscrito de categoria 1 e 2, de jeito nenhum. Ele falou, isso aqui é um texto espúrio. E ele deixou fora, na sua primeira e segunda edição do texto de Erasmo, em grego, que é um texto padrão, né? E que foi usado como base para textos do texto Receptus. Porque tem duas famílias de texto, o Receptus e o crítico, né? Texto crítico. E, no caso, basicamente tinha essas duas famílias. Agora aumentou mais, né? Nós temos a genealógica, que é a família de textos que hoje eles estão juntando tudo que pode, fazendo pelo computador,
né? E eu suspeito, eu acho que isso já há muito tempo a Watchtower, né, lá nos Estados Unidos, ela tem feito assim. Ela pega tudo que pode, faz realmente um eclético, uma coisa eclética de tudo que pode, até Receptus, texto da família Receptus, para depois produzir a sua versão da Bíblia a partir desses idiomas antigos. Mas no caso de Erasmo, ele falou, não vou colocar esse texto, mas aí houve uma pressão tão grande, um barulho tão grande, ele colocou o texto lá de 1 João 5,7, aquela frase que fala, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo são isso aí, essa frase, a coma joanina, chamada assim, ela não é parte da Bíblia Sagrada, é um acréscimo posterior, e Desidério Erasmo viu-se obrigado, né, por pressão da igreja na época, e naquele tempo nós sabemos que o Tribunal do Santo Ofício era cruel, pegava a pessoa, levava, julgava e tacava na fogueira. Então ele viu a pressão muito grande, ele falou, bom, eu vou colocar, e colocou, né, e sob pressão. Então essa história de que a pessoa tinha que colocar ou podia sofrer até uma sanção grave pelo Tribunal do Santo Ofício ou inquisitorial, que estava vigente naquela época, e a pena para herege era a morte. Então ele deve ter passado por maus bocados. Então ele colocou o texto e depois anotou, fez uma nota lá na sua versão, olha, isso aqui eu coloquei, mas por causa disso. Aí depois de um tempo, quando veio outras versões, removeram a nota e deixaram o texto com o texto 1 João 5,7. Aí entrou nas Bíblias posteriores, nas versões protestantes da Idade Média, porque passou para a Vulgata Latina, né? Passou ali, para a Vulgata não, me perdoem, passou para o texto da King James Version em inglês, porque as impressoras começaram a imprimir milhões de versão Rei Jaime em inglês, e aí ela era uma tirada em parte desse texto de Erasmo, né, também, a King James, e aí o resultado é que 1 João 5,7 entrou goela abaixo do povo, um texto que prega a trindade, que não é doutrina clara e objetivamente ensinada na Bíblia, e aí se tornou, mas o texto de 1 João 5,7 é apenas uma ponta do iceberg. Toda hora a gente encontra textos manipulados, né? Por exemplo, ali eu estava lendo esses dias, eu nem conhecia, mas eu estava vendo Judas, versículo 4, a palavra Deus foi acrescentada lá. E você pode ver que não está nos mais antigos manuscritos de categoria 1, 2, 3, até manuscrito de categoria 4. Não tem. Mas aí acrescentaram a palavra Deus nesse texto, né? A palavra Deus, me parece que nem no texto Receptus tem essa palavra Deus em Judas, versículo 4. Mas foi colocado para dar uma impressão de que Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso. Então, é uma infinidade de textos, é muito triste. Você vai encontrar manipulações e inserções várias. Eu posso citar aqui um outro, por exemplo, Mateus 24, 36. Lá Jesus fala, acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. A frase nem o Filho foi removida de várias versões da Bíblia. Mais uma adulteração, manipulação, tentando dar a impressão de que Jesus é o próprio Ser Supremo. Esse é um outro caso aí, né? A carta de Judas, que o irmão citou, eu esbarrei há pouco tempo nesse texto, mas por enquanto eu ainda não me atentei a estudar esse texto, tá até na minha lista. Foi mais um texto aí que recentemente eu também não sabia. Alguns ditos professores, por exemplo, a tradução do Novo Mundo, ela usa os manuscritos mais antigos e mais confiáveis ali, né, um deles lá, o papiro 66, tá, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 18, onde fala a respeito da palavra monogenes theos, né, desculpe aí a pronúncia, se outras bíblias rezam ali como monogenes, huios, né, relacionado ao filho, né. Sim. Então a tradução se pautou, né, nesses manuscritos mais antigos, mais confiáveis. Mas alguns questionam que, por exemplo, no mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 14, algumas traduções usam a expressão se me pedires em meu nome, Jesus falando lá, né, usando esse me, e a tradução do Novo Mundo não usa essa expressão me. Aí alguns falam assim, mas essa expressão se encontra no papiro 66, porque vocês usaram ali João 1,18, e João 14, vocês não usaram isso, usaram outros papiros. Como é que, dentro de um contexto de tradução de Bíblia, né, o irmão como especialista aí, pode explicar essa contradição, entre aspas, na mente e na visão dessa pessoa, né?
Como é que a gente pode trabalhar isso? No caso, João 14:14, você vai encontrar nesse caso aí específico, praticamente como se fosse, parece um empate, né? Realmente tem manuscritos antigos que colocam me. E tem manuscritos também mais antigos, por sinal, né, que já não coloca me. Jesus não falou para orar a ele não disse se me pedir. Até porque, olhando o texto, você vê assim, se me pedirdes em meu nome. Então, não poderia repetir me pedirdes em meu nome, porque fica uma tautologia. Então, você já vê que tem uma quebra de lógica, né? Uma pessoa usar o pronome meu, né? E usar ali um pronome possessivo meu também, né? Ou a mim, que seria reflexivo, não, um pronome não é um reflexivo, mas é a repetição que não tem base, isso já é estranho. Então a mentira tem perna curta, né? Nós sabemos que nesse texto nós podemos ver que isso já compete fortemente contra essa leitura. Os versículos em volta, né? Jesus fala de uma maneira direta, se me pedirdes, em outras passagens, que já deixa claro que, aliás, não é se me pedirdes, se pedirdes em meu nome, não tem o me, repetindo, corrigindo aqui. Em outras passagens você não vai ver o me. É que eu não esperava que você ia tocar nesse assunto, eu teria alguma coisa aqui já elaborado, mas uma coisa que eu quero lembrar, eu vi nesse caso desse texto, realmente ele tem alguns manuscritos que tem, e tem, obviamente eu entendo que é uma adulteração posterior, né? Essa coisa da era da apostasia. Por quê? Porque além de contradizer o próprio versículo em si, seria o contexto imediato, que tem uma tautologia grotesca, você vai olhar em volta da Bíblia, em textos, no capítulo 16 ali, por exemplo, né, de João, onde Jesus fala, ele não diz a mim, me pedirdes, ele fala pedirdes em meu nome, né? Então, tem textos que vão mostrar a maneira da leitura correta. Mas aí tem outra questão também. Nós temos que olhar a categoria dos manuscritos, né? Por exemplo, o copta, que é um categoria 2, né? O sinaítico, os 4 grandes nunciais, como é que está a leitura, né? Então, o que fica pesado é quando você encontra manuscritos de categoria 1 que não coloca essa leitura, e é o que é o caso, acontece também. Então, deixa o assunto bem a favor da leitura mais correta. E você vê que a maioria dos textos padrões não coloca esse me, não aceita esse me. Então, quais são os textos padrões? E o que é um texto padrão? Então, pega, por exemplo, o Westcott Hort, a primeira edição do texto de Westcott Hort, né? 1881. Ele fez uma gema, ele falou, quem quiser fazer a Bíblia tem que tirar daqui. Então, ele pegou todos os manuscritos em gregos que havia no mundo, vamos dizer assim, fez uma gema, que é o texto WH, Westcott Hort, 1881, é de Mateus até Apocalipse, é em grego, tá? É tudo em grego. Mas ele vai apresentar a leitura que ele julgou ser a leitura original. Aí pergunta se tem esse me, né? Na sua primeira versão de Westcott Hort. Então é uma pergunta boa a se fazer. E outra coisa, o texto da Nestre Aland, tem esse me na leitura do texto da Nestre Aland? Então, se você tem textos padrões que apresentam essa leitura, ainda assim você precisa ver o que dizem os manuscritos tops, os pesos pesados. E tudo sendo feito, o que a gente nota é que hoje ele não é tido como parte da leitura normal e natural, esse me em João 14:14. A maioria das versões recentes, elas não estão adicionando esse me de forma alguma, porque ficou claro que até mesmo versões trinitárias não estão adicionando o me, porque não é canônico. E até então, o sentido aí que o irmão está trazendo atenção, né, ficar nessa redundância, né, o texto, um versículo, ele tem que estar de acordo com outros também versículos, né, quando sempre os apóstolos, os discípulos falam a respeito de orar a Deus, o próprio Jesus, né, tem que orar do seguinte modo, né, nosso Pai nos céus. Então Jesus, ele direciona as petições ao seu Deus e Pai Jeová, né? Não a ele mesmo. Então, senão fica uma coisa meio aqui incoerente, né? Dentro de um contexto bíblico total, né? Então, além da questão de manuscritos, tem que ver o contexto de sentido também, de lógica, né? De teológico, né? Perfeito, irmão Peruim. Permita-me só, o texto eu dei uma olhada aqui, porque eu escrevi mais de 1000 artigos
sobre temas vários na Bíblia, né, da Bíblia, visando a linguística, na página Tradução do Novo Mundo Defendida. Quando eu ia dar aula de idiomas, eu fui vendo qual é a melhor tradução, até eu descobrir qual que era, né, mas é porque eu fazia a questão de preparar linguisticamente, filologicamente o assunto. Então eu tenho mais de 1000, é muito mais de 1000, acho que é uns 1100 por aí, de artigos. Um deles é João 14, se pedirdes ou se me pedirdes. Se me pedires, ou melhor, né? Então, qual seria a leitura exata? Aí eu cito, por exemplo, como você acabou de dizer, o contexto de João 15:16 e 16:23. Se me pedirdes ou se pedirdes, né? Aí, olhando o contexto, a leitura não aponta que é se me pedirdes, não, né? Além do contexto imediato, que eu acabei de falar, você vai olhar, por exemplo, os manuscritos mais antigos, né? Quais que são? Aí alguns citaram o P66, né? Citaram também a Vulgata e manuscrito siríaco, que aí já é bem posterior. Então parece que a leitura posterior ela tem uma certa esse acréscimo. Mas os manuscritos mais respeitados já não tem essa leitura, né? Então, por exemplo, a versão americana New American Standard Bible, e uma nota a respeito de João 14:14, fala, falta o me em outras antigas autoridades textuais. Quais? Aí olha que forte isso, ó. O Códice Alexandrino, o Códice Bezae e antigas versões da Ítala, que são em latim antigo, né? Então, a versão King James, por isso ela não coloca, né? Não coloca esse me, a King James. E a versão King James é muito usada pelos trinitários. Então, veja aí um ponto. Agora, o curioso é o copta, né? O copta, ele é de 1.800 anos atrás, segundo os eruditos em coptas, mas é datado como de 1.700 anos atrás, 1.600 anos atrás, por alguns. Lá já não faz essa leitura me, em João 14:14, tá? Diz assim, se pedirdes algo em meu nome, diz o texto de João 14:14, no copta. O copta, ele realmente pesado, porque ele é categoria 2, então ele traz não só uma região distante e que tinha cristãos convertidos na era do grego koiné. Então ele realmente desabona essa leitura alternativa. Mais uma coisa que é assim, o que espanta é que todo texto pró-trindade, ele é controverso. Ele não vai aparecer sem uma briga, uma discussão e uma controvérsia. Então é uma história desabonadora, é triste. Porque a palavra de Deus, ela não pode estar assim, cheia de dúvidas, né? E esses textos pró-trindade, como 1 João 5:7, João 14:14, Judas, versículo 4, quase sempre são o quê? Quase sempre não, nesse caso sempre estamos vendo aí o quê? Adulterações. E tem, além disso, tem manipulações. Eu vou citar uma manipulação aqui que você vê ali em João capítulo 1, versículo 3. Ali fala, por exemplo, começa no versículo 1, né? No princípio era a palavra, ela estava com Deus, e a palavra era um Deus, ou Deus, de acordo com algumas versões. Este estava no princípio com Deus. Aí o versículo 3, ele começa a trazer uma informação que diz assim, todas as coisas por meio dele vieram a ser, né? Todas as coisas por meio dele. Panta di autou egenetu, em grego. Panta é todas as coisas, di autou, por meio dele, foram feitas, né? Vieram a ser. Aí muitas versões colocam por ele, em vez de por meio dele. Então, qual é a tradução correta? Por ele ou por meio dele? Então, você pega algumas versões que colocam, algumas poucas, por meio dele. E a preposição de a, ela tem o sentido, conforme o léxico de Tyre, né? Numa construção genitiva, é por intermédio de, diz o léxico de Tyre. Então, ali é por meio ou por ele, né? Então, aí, no caso, você olhando o grego, vai ficar evidente que é por meio dele. Ou seja, Jesus, ele trabalhou em fazer o mundo, mas foi por meio dele que foi feito. E isso mostra que outra pessoa estava como criador, e por meio de Jesus, ele foi usado como agente para fazer também, mas não criar. Jesus, no caso, foi por meio de quem Deus fez o mundo. E aí a gente olha agora Hebreus 1:2, Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3, lá diz
que por meio dele Deus fez o mundo, ou o sistema de coisas. Então, o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, ajuda a traduzir João 1,3. E aí joga para o peso a evidência de que ali não é por ele, conforme diz a versão Almeida, usada em predileção pelos trinitários evangélicos e católicos, né, como a versão correta. Então, infelizmente, a história é desabonadora, mais um texto que mostra um debate que vai tentar mostrar que parece que o trinitário está com um problema para confirmar a doutrina católica da Trindade. Isso nos lembra a declaração da Enciclopédia Britânica, debaixo do tema Trindade. Lá diz: essa doutrina se desenvolveu no decorrer de muitos séculos, enfrentando muitas controvérsias. Muitas controvérsias. Então, não tem texto que seja pró-Trindade, que não seja duvidoso, que não tenha sido colocado ali de uma maneira duvidosa, enganosa ou manipulada. O texto de João 1,3 é uma tradução, não é um texto espúrio, mas a tradução não poderia ser por ele, né? Que todas as coisas foram feitas por ele. Não, porque o texto em grego diz di autou. Panta di autou egeneto. Essa parte é importantíssima. Aí, olhando Hebreus 1,2, você vê que realmente pesa a favor da tradução do Novo Mundo da Bíblia, que verteu por intermédio dele. E outras versões também colocam assim, né? A tradução do Novo Mundo não está sozinha nessa tradução exata do texto grego, da preposição grega dia. Tem algumas que ainda força ainda mais, né, Querubim? Todas as coisas foram feitas nele. Foram feitas nele. Usa essa expressão, como é que foi uma coisa feita nele? Não é estranho, né? Muito bem. Permita-me explicar isso. Olha, o que acontece é o seguinte, em grego literalmente está in autoi, literalmente é em ele. No grego está in autoi, certo? E como que se traduz isso? Por exemplo, quando fala que criticaram Jesus dizendo que ele expulsa demônio, aí lá está in toi Beelzebu. In toi Beelzebu. In toi é em o Beelzebu. Eles poderiam colocar no Beelzebu, mas eles colocam na Bíblia deles por meio de Beelzebu. Por meio, no sentido instrumental e não locativo. Preposição, no caso, você tem um dativo, primeira preposição, dativo instrumental e preposição de meio. Preposição de meio. Aliás, estou invertendo aqui, é preposição instrumental e dativo de meio. Intoi, aí você coloca intoi, é em o Beelzebu, literalmente no grego, mas aí os tradutores colocaram por meio de Beelzebu. Essa mesma declaração que você fez também tem a mesma característica, tem preposição instrumental e dativo de meio, e eles colocam nele. Isso é um absurdo. É um absurdo porque eles forçam para tentar colocar na cabeça da pessoa a Trindade, porque ali não pode ser, quando fala de pessoas, colocar locativo, tem que ser como meio, ou instrumental. Preposição de meio, dativo e instrumental, né? Preposição instrumental, melhor, e dativo de meio, nessa sequência. E é a maneira mais correta. Eles fazem isso porque, assim, imagine que uma pessoa fala bom dia em inglês, é good morning, certo? Good morning. Good é bom e morning é manhã. Então, se você olhar literalmente, está escrito boa manhã. Você nunca fala good morning, significa boa manhã. Você traduz bom dia, né? É good morning, bom dia. Apesar que bom dia literalmente é good day, né? Então, o que o trinitário faz? Quando ele vê uma brechinha para tentar atrapalhar a pessoa, por exemplo, quando Jesus fala, eu estou em união com o Pai, ele fala, literalmente, está in toi patri, mas não pode traduzir no Pai, mas eles traduzem, fazem uma tradução hiperliteral grotesca, como se fosse boa manhã em inglês, entendeu? Eles fazem uma tradução grotesca para botar na ideia da pessoa a ideia da Trindade, mas Jesus não estava dizendo eu estou no Pai, até porque quando fala que ele estava com o Deus, em João capítulo 1, versículo 1, parte B, ali está a preposição prós. Prós é comentada em certa Bíblia, né? Numa nota, fala que prós indica um movimento em direção a, ou seja, junto a, com, e não uma fusão, que a fusão seria a preposição eis. O texto não fala que Jesus estava eis ton theon, mas prós ton theon, né? Então aí o que acontece é isso. Você vê que eles começam a forçar a teologia a partir de uma tradução grotesca e hiperliteral. Jesus falou, eu estou em união com o Pai. É a maneira correta de traduzir. E não eu estou no Pai.
Porque isso aí é a forma literal, mas não é a forma que deve ser traduzido. É a forma literal, palavra por palavra, mas não é isso que quer dizer. Por quê? Porque é muito comum na Bíblia, nas outras passagens, você encontra passagens onde fala literalmente nele, em ele ou nele, mas que é vertido em associação com ele, unido com ele ou algo assim. Mas quando fala de Jesus, eles pegam e forçam a barra. É triste, isso aí é uma adulteração sutil, é uma adulteração não, seria uma forçação, né? Eles fazem isso todo o tempo. Eles fazem isso todo o tempo, os trinitários, né? E em Toia, igual eu exemplifiquei para você aqui, na parte que fala do Beelzebul, fala, ele expulsa por meio de. Então, literalmente está em o Beelzebul, no Beelzebul. Mas ninguém traduz assim. Então, quer dizer, a classe gramatical é a mesma, mas eles traduziram de uma maneira correta. É isso aí. Porque nesse caso convém, né? Não teria Convém, sentido fazer exatamente. isso na parte do Beelzebul. Convém, Então, fazer uma tradução é alguma coisa que faz sentido num idioma, em outro idioma perde o sentido e confunde, né? O que de fato está acontecendo ali. Perfeito, meu pergunta. É uma questão que, inclusive, até muitos questionam a tradução do Novo Mundo. É assim, né? Quando eles retiram o nome de Deus das escrituras, principalmente das escrituras hebraicas, substituir por Deus o Senhor, ninguém fala nada, né? Mas quando eles encontram na tradução do Novo Mundo, nas escrituras gregas cristãs, a expressão Jeová, em português, né? Aí vira aquele desconforto, né? É porque que a tradução do Novo Mundo, ela de fato aparece, se não me engano, 230 e poucas vezes, né? A palavra Jeová. O tetragrama, ele deve constar, então, nas escrituras gregas cristãs, e a tradução do Novo Mundo é a única que contém o nome divino nas escrituras gregas cristãs? De forma alguma. Várias versões, são centenas de versões evangélicas e católicas, decidiram colocar o nome Jeová no Novo Testamento. Então, quem fala criticando a tradução do Novo Mundo, essa Bíblia das Testemunhas de Jeová, eles não sabem disso. São pessoas desinformadas, né? Antes de entrar nesse tema importantíssimo que você falou sobre o nome divino no Novo Testamento, eu me lembrei de uma coisinha que eu deixei de falar agora no outro assunto anterior. É assim, quando você fala, por exemplo, por meio de Jesus, é em nome de Jesus que eu agradeço, amém. Né? Então, o judeu ele iria falar Be Yehoshua, Hamashia. Be Yehoshua, que seria B é a preposição, no, por meio de, ou literalmente pode ser traduzido no, ou em. Então, os judeus eles falavam assim, Be Yeshua Hamashia, em Jesus ou por meio de Jesus. Então, eu acredito que em Toi lá, que fala eu estou no Pai, que não pode ser traduzido assim, é o mesmo caso, porque o judeu, no caso o escritor, deve ter colocado a preposição be, né? Em hebraico, be. Então, em hebraico, quando eu vou falar assim, em Jesus ou por meio de Jesus, eu uso a preposição beit, né? Eu falo be Yehoshua. Então, eu acho que aconteceu isso. Os judeus, os escritores do Novo Testamento, do chamado Novo Testamento, eles colocaram Jesus dizendo, eu estou, aí colocaram B, né, em união com, ou por meio de, né? Aí eles decidiram colocar literalmente no Pai, mas não é isso, não é isso. Assim como em hebraico, quando a gente fala Be Yehoshua, literalmente em Jesus, não quer dizer em Jesus, mas por meio de Jesus. Na oração, o judeu termina falando assim, Be Yeshua HaMashiach, amém. Be Yehoshua HaMashiach, amém. Quer dizer, em Jesus, amém. Só que o em significa não no Jesus, mas por meio de Jesus. É isso que eu estou querendo dizer. Porque não adianta fugir do hebraico, como o pano de fundo tem que ser assim mesmo, porque para escrever o Novo Testamento, o pano de fundo era o hebraico. Porque todos eram judeus, os escritores. Então eu estou indo além do que muitos aí, chamados estudiosos de grego, sabem. Que alguns deles nem grego, nem hebraico conhecem. Ele conhece o grego, mas não conhece o hebraico. Então a pessoa que quer traduzir bem o Novo Testamento tem que saber o hebraico para traduzir bem o Novo Testamento. Isso se chama hebraísmo. Né? Agora, voltando sobre a sua indagação a respeito do nome de Deus no Novo Testamento, como eu acabei de falar, os que dizem, a Bíblia desse povo aí colocou o nome Jeová no Novo Testamento 200 e tantas vezes, são pessoas desinformadas. Primeiro, o próprio Pablo Benson, erudito evangélico da Argentina, ele escreveu no Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo em
na Argentina, ele é respeitadíssimo, tem até o comentário de Benson, né, da Bíblia, que ele era perito, e ele fez a tradução do Novo Testamento e usou o nome Jeová no Novo Testamento. Então, batista, inclusive. A Bíblia é usada pelos batistas. A Bíblia Batista de Pablo Benson, o Novo Testamento grego, né, de Pablo Benson. É o Novo Testamento grego, não. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo de Pablo Benson. É uma. Eu posso citar uma infinidade, viu, de Bíblias até da Igreja Adventista, que tem o Novo Testamento e que usa o nome Jeová, ou restaurar o nome Jeová nos textos. Então, aqueles que criticam é desinformação, porque tem centenas. Não precisa nem ter nenhum receio, eu falo sem medo, porque eu tenho a tabela com a lista. A gente olha assim, centenas de versões de Mateus até Apocalipse que colocaram o nome de Deus, Jeová, no Novo Testamento. Porque, por exemplo, Jesus, né, quando Jesus falou para Satanás, vai de Satanás, pois está escrito. Né, Jesus estava dizendo ali, é a Jeová teu Deus que tens de adorar, e somente a ele prestará culto. Jesus falou mesmo assim, falou, como está no Novo Mundo, e várias outras versões, até trinitárias, evangélicas, católicas, várias versões usam o nome. Né? Por exemplo, a Bíblia de Strong, não tem o dicionário de Strong? O dicionário de Strong, ele usa o nome de Deus, quando ele fez, o James Strong, erudito respeitado, ele foi fazer um Novo Testamento, ele colocou o nome Jeová também em inglês, na sua versão inglesa do Novo Testamento. E ele era, por acaso, da Watchtower, o Testemunho de Jeová? Não, não era. Era evangélico, trinitário e cria na Trindade e tal. Mas ele colocou o nome no Novo Testamento. Então, quer dizer, a lista é infindável, se eu for falar e mostrar aqui. Estou citando até textualmente, quem quiser é só consultar. Mais um ponto aí que eu estava falando agora. Jesus, quando falou, está escrito. Jesus estava citando o quê? Quando Jesus falou para Satanás, vai-te, Satanás, pois está escrito. Está escrito onde? Está escrito lá em Deuteronômio, que já estava escrito o Velho Testamento, o chamado Velho Testamento, né? E Deuteronômio 6,13, lá está escrito mesmo. Lá fala, é a Jeová teu Deus que tem de adorar, e Jeová Elohecha tira, ve'oto tavod, e somente a ele adorarás. Em hebraico está o nome de Deus. Então Jesus, quando falou com Satanás, e disse, vai-te, Satanás, pois está escrito. Aí Jesus citou Deuteronômio 6,13, que tem o tetragrama, tem o nome de Deus. Portanto, Jesus falou, Jeová Elohecha, é a Jeová teu Deus, Tavod, que adorarás. É assim que Jesus falou, né? Ou Tavod, ou algo assim, deixa eu ver aqui, deve ter usado a preposição Tav. Mas o texto é muito interessante, porque quando eu vou abrir aqui agora, se me permita, o texto de Deuteronômio, porque é importante olhar o hebraico na íntegra, Deuteronômio 6, que Jesus citou, quando ele falou para Satanás que está escrito, somente a Jeová que deve adorar. Somente ele falou. Deuteronômio 6,13 mesmo. Et Jehová Elohecha tira. É a Jeová teu Deus que deves temer. Ve'oto tavod. É somente a ele que deves adorar. Pronto, Jesus citou isso aqui. Então Jesus usou o nome Jeová. Então é por isso que as versões de pessoas feitas que têm consciência de que Jesus citou Deuteronômio 6,13 restauram o nome de Deus. Agora tem pessoas que dizem, não, mas o nome não aparece em nenhum manuscrito em grego, de Mateus até Apocalipse. Lógico, porque foi no século II o imperador Adriano falou que quem usar esse nome, a pena é a morte. Então, a partir do século II, coincidência, né, justamente aparece no lugar do nome de Deus, as letras garrafais, por exemplo, KS, que é a abreviação de Kyrios, Senhor. Então, a partir daquele tempo começou a aparecer as nomina sacra, né, que eles chamam. O nome de Deus foi removido, não só no Novo Testamento, mas na Septuaginta. A Septuaginta do século II, eles tiraram o nome de Deus e começaram a colocar KS no lugar do nome de Deus, Kyrios, que é Senhor, em letras garrafais. Mas existem evidências de que o nome de Deus deve constar no Novo Testamento em manuscrito? Aí está o ponto. Sim, porque os manuscritos, por exemplo, da Septuaginta, mais antigos, antes de Cristo, foi descoberto há pouco tempo, e esses contêm o nome de Deus em hebraico, dentro do texto grego, em caracteres hebraicos, o nome Jeová, o nome Jeová. Então, quando esses manuscritos vieram à tona, por exemplo, vou citar um aqui, vou citar o documento, é o Inventário 266, pronto, da Septuaginta. Ele tem o tetragrama dentro do texto grego, né? E é texto da Septuaginta. Para você ter uma ideia, a Septuaginta foi usada por Paulo. Então, Paulo usou o nome Jeová todo o tempo. Quantas citações Paulo fez da Septuaginta? Umas 300, nas suas 14 cartas. E toda vez que Paulo iria citar, e onde tem o nome Jeová, que nem, por exemplo, Romanos 10, 13,
ali não é todo aquele que invocar o nome do Senhor, coisa nenhuma. Porque os mais antigos manuscritos da Septuaginta, que foram descobertos, tem o tetragrama. Eu digo tem, não é tinha, tem, porque a gente tem hoje os mais antigos que foram descobertos, está guardado, a gente tem na internet em formato eletrônico. Repito, o 266. Septuaginta LXX 266 tem o tetragrama. Então, os tradutores inteligentes para parar e pensar, poxa, se Paulo usou a Septuaginta, então nós temos um documento que autentica o nome de Deus no Novo Testamento. Portanto, vamos restaurar o nome de Deus no Novo Testamento. Então, quem fez isso? Centenas de versões católicas e protestantes. Então, não adianta vir com choro, né, por falta de informação de que essa Bíblia que tem o nome de Jeová, das testemunhas de Jeová, uma vírgula. Várias versões protestantes. Se alguém quiser, só me procurar também o site ali, jw.org, que também mostra isso. É só pesquisar direitinho as evidências na Septuaginta para o tetragrama no Novo Testamento. Obrigado, irmão Querubim, por esclarecer esse assunto, porque até então, acho que o irmão vai concordar comigo, parece que, embora existam excelentes traduções da Bíblia em português, né? Por exemplo, eu posso citar aqui uma que eu gosto muito, é a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, dentre outras, mas parece que é uma carência nesse sentido, né? Porque temos essas outras versões, as centenas e centenas, né? Inclusive, até eu fiz um vídeo a respeito disso, usando esse material. Percebemos que são em diversos idiomas, né, espalhados ao redor do mundo, de pessoas que tiveram essa responsabilidade, né, e em português parece que ninguém abraça essa responsabilidade, né, esse respeito pela palavra de Jeová, a não ser o povo que leva o nome dele, né. Isso, você viu recentemente o debate aí, que teve um debate, né, entre o Atafona e o pastor lá, né, o Cavalcante, né? O Cavalcante no final lá, porque realmente é pouco tempo que eles tinham, tudo bem, a gente entende, mas o pastor César Cavalcante, ele falou, não, mas na Bíblia, se eu não estou enganado, me perdoe se eu estiver enganado, mas me parece que eu lembro, ele falou que na Bíblia de vocês colocaram o nome de Jeová ali no chamado Novo Testamento. A Bíblia de vocês, quer dizer, do pessoal da Tafona, as testemunhas de Jeová, de forma alguma, isso é uma coisa que várias versões, como as informações que eu acabei de passar mostram que foram várias versões de várias escolas de pensamento religioso que restauraram o nome de Jeová no Novo Testamento. Eu citei Pablo Benso, Bíblia Batista, né, do erudito respeitado Pablo Benso, e o James Strong na sua versão do Novo Testamento, e eu posso citar uma infinidade. Eu posso ser alguém e falar, me mostra umas 50, eu mostro. Católicas e versões protestantes que restauraram o nome de Jeová no Novo Testamento, e se eles fizeram isso, eles têm alguma base, eles eram da Torre de Vigia, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, esse pessoal, desculpa eu dizer, mas são ignorantes, falta de conhecimento, não tem informação suficiente, ficam presos na doutrina tradicional e aí acabam... Quer dizer, o Atafona, muito embora não tivesse tanta afinidade com essa questão de manuscriptologia, mas foi maravilhoso. Ele mostrou claramente como que ele estava enganado ali em outros pontos. E é assim, esse povo não tem orientação. E esses são os grandes mestres da cristandade, né? Das religiões que professam ser cristãs, pessoas que não têm realmente cuidado e verificabilidade no estudo das escrituras. Exatamente. Até lembrei aqui de cabeça, temos a King James, né, uma das versões King James, que traz atenção ao tetragrama, temos aparece a versão Jeová, né? Temos a própria Peshitta, que foi comentado por ti, né, anteriormente, a Peshitta, ela fala disso. Temos o próprio João Ferreira de Almeida, de 1800 e pouquinho, né, cita lá, pelo menos no Evangelho de Mateus, o nome Jeová, com H, né. Só para citar algumas aqui, né. Em português salvou uma, né, além da tradução do Novo Mundo, temos a João Ferreira de Almeida, uma versão das antigas, né. Para citar aqui algumas. Eu acho interessante, quando o pessoal fala... Isso foi interessante. Se você tiver essa João Ferreira de Almeida, que tem o nome no Novo Testamento, por favor, me mostra o texto, porque eu não estou lembrado desse detalhe. Né? Um Almeida do século XIX, né? Século XIX ali, que tem o nome no Novo Testamento, é interessante. Ela vai aprofundar ainda mais a base para que se restaure o nome
apesar do ceticismo desses críticos da tradução do Novo Mundo, não é? Prossiga. Sim, sim, inclusive eu fiz até um vídeo, é um vídeo curto, né, onde eu mostro lá um trecho dessa tradução, e a João Ferreira de Almeida de fato aparecia, constava o nome Jeová, né, usava até o H, né, devido ao português da época, né, e tudo mais, mas constava ali. Se não me engano, é ali no Evangelho de Mateus, mas eu te envio sim, quem quiser também aqui no canal, pode também ver na playlist, ali nas traduções gregas, aparece ali o nome divino nas escrituras gregas cristãs. Acabou de fugir o que eu ia perguntar. Pô, irmão, lembrei. Muitos dizem com boca cheia a questão do nome divino. Mas não existe nos originais gregos. É um tiro no pé, né? Porque não temos originais gregos, como o meu irmão citou aí, né? O que temos são cópias das cópias, num período, né, que foi aí devido à apostasia e a opressão ali, né? O nome ali foi suprimido com o passar do tempo. Então eles não podem alegar que o tetragrama não constava, né, nos originais, além de todas as outras provas documentais que o irmão bem citou aí. Então podemos chegar a essa conclusão, né? Perfeito. Um tiro no pé, porque quando eles dizem, não, mas nos manuscritos, nos originais do grego não tem o nome de Deus de Mateus até Apocalipse. Ninguém tem os originais hoje, os chamados autógrafos, né? Escrito pelo punho dos apóstolos inspirados, os evangelistas, né? Bem como Pedro, Tiago e João, os apóstolos, né? Não. Então nós não temos, os originais eram perecíveis. E então os originais evidentemente que tinham o nome de Deus. Não tem como você negar, porque assim, imagine que eles eram judeus, né? Eles eram judeus e eles iriam citar o VT. Digamos que, por exemplo, Mateus originalmente escreveu seu evangelho em hebraico, diz Orígenes, diz também quem diz isso? Irineu. Irineu falou isso, né, no século II, entrando no século III ali, ele falou isso. Irineu era aluno de Policarpo. Policarpo era estudioso, estudou a Bíblia com o apóstolo João e foi designado ancião lá em Esmirna, na região da Anatólia. O apóstolo João designou ele como ancião ou superintendente, né, do rebanho lá na Esmirna. Isso o Policarpo. Aí o Policarpo ele foi, converteu pessoas, converteu Irineu. Irineu escreveu muita coisa. Uma das coisas que o Irineu diz é que o Evangelho de Mateus foi originalmente escrito em hebraico. Então, agora você imagine um judeu escrevendo em hebraico, na hora que ele vai citar os textos do VT, ele vai tirar o tetragrama do nome de Deus. Os judeus não tiram o tetragrama, de um modo geral, eles não fazem isso nas suas cópias e cópias durante os milênios. Que absurdo é esse? Mateus agora tirou o nome de Deus? Isso é inadmissível, gente. É essa lógica que nós temos que ter, igual Romanos 12:1 fala. Adorar a Deus com razão. A Bíblia no grego fala logikos, que significa lógica. A tradução do Novo Mundo falou com a faculdade de raciocínio. Então, se você ficar com o raciocínio engessado, você vai falar, não, o nome de Jeová não pode aparecer, pelo amor de Deus, em Mateus até Apocalipse. Agora, se você tiver um pouco mais de um cérebro sem ser endurecido pela tradição, você vai pensar. E se você pensar, você vai ver que eles usavam o nome sem nenhuma restrição, né? Jesus ele entrou na sinagoga no sábado, abriu o rolo do profeta Isaías, né? Lá em Lucas 4, fala que ele abriu o rolo e foi ele entregue o rolo de Isaías. Em que idioma era o rolo de Isaías? Hebraico. E aí, na hora que ele abriu o rolo, ele leu Isaías em hebraico, que diz, Rua Adonai Yehová, o Espírito do Soberano Senhor Jeová, Alaí, está sobre mim. E Amashah Yehová Oti, visto que ungiu Jeová a mim. Então, Jesus leu aquilo e ele disse, hoje se cumpriu essa leitura. Então, ele se colocou ali como o Mashiach, né, de Jeová. O Messias de Jeová, não o Messias do Senhor. Ele não falou Senhor. Porque em hebraico não está o Senhor, não está Senhor. É o Espírito de Jeová, né? Fala assim, Ruach Adonai Yehová. O Espírito, Adonai significa soberano Senhor, né? Apesar de que os pastores vão falar, teólogos falam que significa Senhor, não.
Adonai não significa Senhor. Adonai é o plural majestático, né? No caso, é um plural de Adonim, de senhor. No caso, Senhor é Adon. Aí tem meus senhores, que seria um plural majestático. Adonai significa soberano Senhor. É porque literalmente Adonai é Senhor dos senhores. Então a tradução Novo Mundo verte por soberano Senhor, que é uma tradução de equivalência dinâmica, perfeita essa opção. Então Jesus falou, o Espírito do soberano Senhor. Adonai não é Senhor, coisa nenhuma. Senhor em hebraico é Adon. Adon. Eu acho incrível como que o pessoal fala, o que é Adon? Adonai. Eles falam assim, os pastores, né? O cara com 4 anos de teologia. Ele fala, Adonai é Senhor. Não tem nada a ver, Adon que é Senhor. Então, Adonai já é soberano Senhor. Eu enfatizo isso para você ver como as escolas de teologia não estão ensinando direitinho, né? Já a nossa escola, né, você sabe que é muito boa, né? Ela não aparece por aí se dizendo, nós temos curso de teologia e tal, não. Nem usam um jargão teológico, para começar. É uma linguagem simples do povo, e a gente entende que Jesus adorou a Jeová, orou ali, no caso ele leu sobre Jeová, usou o nome Jeová, e adorava Jeová. Ele mesmo disse para a samaritana, nós adoramos o que conhecemos. Jesus falou se incluindo para a samaritana, quando ele estava conversando com a mulher junto ao poço, perto do sol da meio-dia, na cidade de Sicar, ele falou para a mulher em João 4:22, né? Jesus falou, nós adoramos. Ele mesmo disse que adora Jeová. E aí quando ele viu Satanás, falou, vai-te Satanás, pois está escrito, é a Jeová teu Deus que tens de adorar, e somente a ele deve prestar culto. Então ali Jesus citou Deuteronômio 6:13, que tem o nome Jeová. Então a ideia de que Jesus, que era judeu, não usou o nome, a ideia de que Mateus, que era judeu, não usou o nome, isso aí para mim, está no campo da fantasia, está no campo da teimosia, e não da verdade, mas da tradição religiosa. Perfeito, irmão Querubim. Muito obrigado todos esses esclarecimentos, viu? Eu acho que aqui, devido a esse contexto, né, tantas informações, eu acho que o irmão aí conseguiu resumir, acho que fez o resumo do resumo do resumo, né, que é muito conteúdo para pouco tempo numa conversa, numa live que a gente tem, mas eu acho que conseguimos aqui, o irmão conseguiu compartilhar muita coisa mesmo, tanto na questão de manuscritos, como na questão até histórica também, e eu acho que a gente tirou bastante proveito. Eu quero aproveitar e agradecer novamente, né, por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade. Dado um pouquinho da sua disposição aí, apesar do cansaço aí, o irmão tem as atividades, mas tirou um pouquinho do seu tempo aí para compartilhar aí o conhecimento com o irmão, e a gente fica muito agradecido. Foi um privilégio ter estado junto contigo aqui, tá bom? Prazer foi meu. Tem alguma consideração final para falar? Pode ficar à vontade. A consideração breve que eu quero dizer, obrigado pela oportunidade de ter sido convidado para falar aqui. Outra coisa também, como eu disse no início, né, aqueles que querem ler nos idiomas da Bíblia, vamos fazer isso. Eu ajudo você a desenvolver, e o objetivo meu é ajudar mesmo pessoas. Eu amo a palavra de Deus, eu sei que vocês aqui também têm esse amor muito grande. E o objetivo é adorar a Deus de uma maneira que ele aceita, de uma maneira que ele gosta, né? E ele disse assim, meu nome será grande entre as nações, Gadol Shemi Bagoim, né? Ele disse, então o nome de Deus tem que estar em destaque, até porque Jesus disse, santificado seja o teu nome, né? Então você, ao ler os textos da Bíblia hebraica no curso que você fizer comigo, você vai ler o nome de Deus do jeito que está lá no manuscrito. E em Êxodo 3:2 tem um manuscrito para ler Yehová, tem as vogais Eoá, né? As vogais do nome de Deus aparecem 50 vezes no Códice de Leningrado para se ler Yehová, né? Quer dizer, por exemplo, no ano 600, você vê o nome de Deus no manuscrito que é cópia do manuscrito do ano 600, o Códice de Hillel. O Códice de Hillel, nós temos cópias dele, do hebraico, na Idade Média, e os que escreveram falaram, isso aqui é cópia do Códice do ano 600. E nesses códices, copiados em hebraico, tem o nome para ler Yehová. Então, parece que o nome de Deus na forma Yehová é mais antiga do que muitos pensam. Pense nisso, né? Fico alerta aí para todos que têm um pouco de geofobia, né?
É verdade. Obrigado, irmão Querubim, mais uma vez pelas essas informações. Também quero agradecer ao irmão Jean, que nos ajudou aí no suporte técnico aí da nossa live. Então, quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer também quem acompanhou a nossa conversa aqui até o final. Se gostou aqui da nossa conversa, por favor, compartilhe, comente, dê o seu like aqui para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações de um professor, então, top, não alguns picaretas que tem por aí, né? Que sabem muitas vezes o significado das palavras, mas inventam significados aí por conta de tradições religiosas ou para poder ganhar lucro em cima dos alunos, né? Então temos aí um professor genuíno aí de grego, hebraico e também inglês. Então, quero agradecer a todos vocês, até mais, fique com Deus e tchau.